sentado mesmo. Feche um pouquinho os seus olhos aí. Vamos passar um pouquinho de tempo na presença de Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais esse episódio. Obrigado, Senhor, por essas verdadeiras conexões que o Senhor está promovendo conosco. Que a maior recompensa de quem ensina é ouvir isso. Que eu ouvi, vocês não ouviram, eu não quis gravar isso. Mas eu fui recompensado. Né? E isso é a maior honra que a gente que está aqui administrando a palavra recebe. Ok? Agora, os meus agradecimentos eu quero deixar gravar. Eu agradeço a cada um de vocês. Ok? Papai, voltando à oração. Papai, obrigado, Senhor, por esse momento. Senhor, é o Teu Espírito fale conosco. Que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Espírito trazendo verdades presentes. Pai, eu tenho me proposto a trazer verdades práticas para a vida deles, porque eu sei, Senhor, que muito falar ensoberbece, mas a palavra colocada no tempo exato, ela traz sabedoria, ela traz vida, ela traz esperança, coragem, direcionamento e maturidade. Então, Senhor, esteja conosco, Espírito Santo, por favor, me ajude. Me ajude, Espírito Santo. Me ensina, ministra o meu coração junto com eles, Senhor. Porque eu estou junto com eles, estamos todos juntos nessa caminhada. Amém? Vamos lá? Livro de Efésios. Capítulo 6. Quem achou, olha para mim, é do versículo 10 ao versículo 18. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois lutarem até o fim. Vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso, orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Fiquem alertas. Amém. Eu fico assim entusiasmado a maneira como Paulo ele se move na carta aos Efésios, a igreja de Éfeso. Você vê que eu gosto sempre de enfatizar isso, que é uma das igrejas, se não, para mim, a igreja mais madura da época. Tá? Porque Paulo, ele tinha uma questão assim, em cada lugar, de acordo com a maturidade, de acordo com a direção, ele tinha um tipo de ministração. Tá? E aí você vai ver que na igreja de Éfeso, a maturidade como ele leva essa turma. E essa turma é muito interessante, eu já falei acho que aulas passadas, eu vou voltar. Ele começa a ministrar na igreja de Éfeso, só que ele começa a colocar fundamentos, vai colocando fundamentos. Em Éfeso, você lembra na cidade de Efésio, tinha a deusa Diana, tá? Que era o principado daquela região ali. E é interessante, ele nunca criticou, ele nunca soltou uma palavra contra ela. Porque a gente não deve criticar o errado. Estabelece o verdadeiro julga o que está errado. Muitas vezes nós cometemos esse erro de ficar criticando os outros. Não critique o erro dos outros. Estabeleça um altar de verdade, e o altar de verdade que você estabelece derrota tudo que não é verdade.
Onde a luz estabelecida, as trevas são vencidas pela luz. Tá? E Paulo fez exatamente isso. Ele não, você pode ver, ele não fala nada contra a deusa Diana, a idolatria da Diana. Não fala nada. Toma até umas pedradas nisso, mas ele não fala nada. O que ele faz? Ele começa a edificar com um prudente edificador. E ele começa a edificar na igreja de Éfeso. Porém, começou a haver uma certa divergência lá. Por quê? Ele começou a tocar em algumas estruturas, em algumas idolatrias. Embora fosse uma igreja de homens e mulheres que estavam renovados na palavra, porém alguns ranços de pensamento e religião antiga ainda estavam dentro dele. Começou a haver confusão lá dentro, ele começou a falar a verdade. O que ele faz? Ele separa 12 pessoas daquela igreja, sai de lá e monta uma escola, e chama a Escola de Tirano. E ele, durante 24 meses, se não me engano, ele medita, ele trabalha a vida dessas pessoas. É engraçado que ele pega, ele estava numa igreja, ele sai da igreja, leva 12 com ele. Por que eu estou falando isso? Nem sempre o que sai da igreja é o desviado. Às vezes o desviado é o que ficou na igreja. E o que sai é o correto. Porque às vezes, não, porque o cara está desviado. Muitas vezes a igreja está desviada. O cara que entendeu, porque nós somos chamados desviados. Nós somos chamados protestantes, porque nós viemos da igreja católica. Só que nós abrimos a Bíblia e entendemos que a salvação era pela graça e não pelas obras da carne, não pelas indulgências. E nós fizemos o quê? Quando entendemos que a salvação é de graça pela graça, tá? Nós nos revoltamos e saímos da igreja católica por intermédio do Martinho Lutero e foi para a Alemanha, onde começou a reforma protestante. Você lembra que nós tivemos essa aula junto com aquele professor lá? Significando que... Não, vocês não foram? Eles não, eu fui, eles não. Ah, tá. Então, mas teve isso lá, teve essa aula lá, da reforma protestante. Então, a mesma coisa por quê? Davi, você lembra? Quem perseguiu Davi? Saul. Davi saiu. Quem estava errado? Saul. Saul estava errado. Tá? Então isso aqui é uma observação que a gente faz na caminhada. Tá? Que às vezes nós temos que sair. Às vezes não é o sistema. Às vezes não é você que está errado, é o sistema. Você tem que se mover para novas dinâmicas. E isso fez Paulo. E Paulo começa a edificar aí uma igreja, uma eclesia, ele pega 12 pessoas. Quem é que o passado que pegou 12 pessoas também separou? Jesus. Então ele teve um molde. Jesus pegou 12 pessoas que eram da sinagoga, que eram judeus, tirou eles da sinagoga, transformou eles em apóstolos e começou. Então nós vamos ver o que ele faz na igreja de Éfeso. Tá? Só que ele traz, o legal de Paulo é que ele traz analogias. O que são analogias? São comparações. Porque quando a gente faz uma comparação, fica mais fácil para as pessoas entenderem. Tá? Então, às vezes nós pegamos alguns pregadores que eles falam umas coisas tão difíceis que a gente não entende bolhufa. Então, Jesus e Paulo, ele falava por intermédio de comparações. Isso é igual àquilo. Aquilo é igual a isso. Então isso faz com que você crie um caminho de entendimento mais fácil. Então ele usa aí a armadura, a indumentária de guerra dos soldados romanos. Levando-se em questão que durante muitos anos o equipamento romano, o exército romano, ele foi conquistando quase o mundo inteiro, porque ele era um exemplo de armamento e treinamento. Então ele pega aspectos da vida cotidiana, ele pega aspectos que eram conhecidos da época e transforma isso em aspectos, em mecanismos, em plataformas espirituais. Para quê? Para a gente ficar sabendo mais alguma coisa? Não, para a gente aplicar nas nossas vidas. Tá? Então esse texto que nós lemos aí, que nós lemos em Efésios, aí você vai ver da sandália, o que mais que tem aí? Volta, pega isso para mim. Capacete, o que mais que tem? Escudo. Couraça. Cinturão. O cinturão. Espada. Tá? A espada. Tá?
Isso aí é riquíssimo. É riquíssimo. Eu já dei aula da armadura de Deus. Eu tinha um blog só a escola de Éfeso, chamava Escola de Éfeso, tá perdido em algum lugar na nuvem. A gente vai abrindo coisas, depois abre outras coisas, esquece daquela. Só ensinando, trazendo a revelação apostólica e profética sobre toda a armadura. Tá? Eu fui direcionado a pegar um aspecto disso aí hoje. Hoje eu quero falar sobre um aspecto disso. Não sei quanto tempo nós vamos falar sobre isso, mas nem era, eu fiz um adendo aqui, ó, nem era para seguir outras coisas, mas aquilo lá, né? Eu estava escrevendo uma coisa, Judas, né? Eu estava escrevendo uma coisa, mas fui levado a escrever outra. Então, e eu estou sentindo isso. Para vocês terem uma ideia, isso aqui eu escrevi às 2h40 da manhã. Tá, já estava tudo certinho, trabalhei pra caramba, graças a Deus. Olha, foi demais, muita bênção mesmo, glória a Deus por isso. Estava cansado, deitei umas 11 horas, mas 2h40, eu acordei e falei, cuidado dos meninos, preparar o leite dos meninos. Fui lá pro meu quarto, acidi a lâmpada e comecei a trabalhar. Pois não. Foi. Deixa ficar. Não tem problema não. A fé vem pelo ouvir a palavra, não por olhar. Eu fui chamado pela palavra, também estava pior que isso, então pode deixar, não tem problema não. Bom, vamos lá, gente. O aspecto que eu quero tocar é o escudo. Lê outra vez. Eu acho que você tem 3 versões diferentes aí, né? Onde é que está o escudo da fé? Versículo 10? Não. Tem um versículo? 16. 16. Por favor. Leia a correção. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Outra versão aí? 16. Fala bem alto para poder sair lá, não. A minha já é igual. Coisa é igual. Tá igual? Vê do Edson aí. Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso é o versículo 16. 16. Como é que ele começa? Levem sempre. Embraçando sempre o escudo da não fé. Não tem no termo sobretudo. Como que achou, seu Eduardo? O meu tem, sobretudo. Então, na tua tem, né? Aqui no versículo 16. No meu versículo 16 do Efésios 6. Efésios 6 está que a ligação entre o santuário de Deus... Deus... Você está em outro canal aí. Eu tenho um convite aqui. Ah, tá. Então você está em outro canal aí. Tá? Quando você acha, por que fala assim? Já achei. Aí, o que dá aí? Aqui no meu 16 está embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tá bom. Então esse sobretudo, quero falar uma coisa. Nós vamos pegar isso, nós vamos aplicar isso para a nossa realidade agora. O que o escudo... Para que serve o escudo? O que? Os dardos inflamados do maligno. O escudo era para proteger dos dardos inflamados. Eu tenho uma curiosidade minha, falei, deixa eu ver quantos pastores estão falando sobre o escudo. Abri lá no YouTube, escudo da fé. Tem até os cartões de escudo, né? Tem até adesivo de carro, né? O escudo da fé. Aí eu pensei assim, quantos pastores estão falando sobre o dardo inflamado do inimigo? Nenhum. Usa o escudo contra o dardo. Mas esquece dos dardos. Mas ele não fala nada do dardo. Usa o escudo por causa do dardo. Então, o que eu peguei aí? O que eu vi aí? Eu vi uma possibilidade aí de a gente abrir um leque de entendimento o que é o dardo.
Por quê? Quando eu sei o que é o dardo, eu sei a aplicação, como é que ele funciona, o mecanismo de arma, e eu sei como é que eu vou me defender. Inclusive, por que eu uso o escudo, e não outro armamento. Tá? Então, vamos lá. Nós vamos montar esse quebra-cabeça, assim, aqui nós vamos pegar uma coisa, aqui nós vamos falar de dardo, aqui nós vamos fazer de escudo, depois nós vamos juntar isso tudo, e vamos fechar um entendimento nessa linha. Ok? Primeira coisa no dardo. O dardo... Deixa eu ver se tem uma coisa com cara de dardo. Esse aqui. Ó, o dardo era mais ou menos por aqui, ó. Ó, pode ser esse aqui mesmo. Talvez fosse um pouquinho maior. O dardo, até nas Olimpíadas, né? O pessoal usa aqui assim e pum, atira o dardo. O dardo, do que era feito? Ele era feito do material, do caniço. Ele era oco por dentro, tá? E dentro dele se jogava betume. Não sabe o que é betume, não? Bicho, uma coisa assim. Tá? Uma argamassa. Só que ele é inflamável. Tá? Jogava lá dentro, travava, aí punha a seta aqui e jogava fogo aqui. Tá? Eu pegava aqui assim e pum! Para isso ele servia. Tá? Então ele era usado. Aqui estava o exército na frente inimiga, na frente, no caso do seu exército. Eles já atiravam de trás. Aqui estavam os seus companheiros de batalha, ali estava o inimigo, ali não está a câmera. Ele fazia aqui, ó, ele jogava daqui, ó, tchum, para lá. Passava por cima, tá que nem o chinês que joga um míssil por cima do Japão, tchum. Imagina se todo dia tem um míssil por cima da sua cabeça. Esse aqui era um dardo, deixa ele dardo. Tá? Aqui tem o dardo. Aqui, por outro lado, aqui nós temos um escudo. O que era um escudo? O escudo, havia 3 escudos. Tá? Deixa eu pegar aqui o nome. Então, 3 escudos. Pavês, rodada e broquel. Tá? Para quem gosta de anotar, pavês era um escudo grande. Ok? Deixa pra lá, gente. Isso aí todo mundo faz. Se você não faz, aí que é estranho. Tá? O pavês era um escudo grandão aqui assim, ele era até o pé. Tá? O rodado, ele tinha 1 metro, redondo. Tá? E o broquel era um pequenininho. Tá? Era pequenininho aqui. Por quê? Essas armas, elas eram usadas para curta, média e longa distância. Para se defender de ataques de curta, média e longa distância. Esse escudo, caiu, acho que tem óculos aí. Esse escudo que está falando, dos dardos inflamados, não é nem o pequeno nem o médio, é o maior deles. Tá? Então, por quê? Esse soldado, ele era incumbido de levar esse maior. Tá? De grandão. Às vezes era até os soldados maiores que levavam esse maior na frente. Por quê? Por causa da empunhadura. Por quê? Ele era feito de madeira. Tá? Vamos achar que tipo essa prancha aqui, bem mais fininho. Era feito de madeira e revestido com couro na frente. Tá? Ele enfiava o braço por aqui e ele ficava aqui assim. Tá? Só que, para ele ter um efeito, uma eficácia que é mais do que eficiente, o que tinha que acontecer com ele? Tinha que pegar esse escudo e enfiar ele dentro da água. Tá? Enfiar dentro da água, deixava ele embebido em água, aí ia com ele pingando água que ele ia para a guerra. Pesava muito. Mas ele tinha que fazer isso. Por quê? Tá? Quando na eventualidade de um ataque de um dardo, porque esse dardo aqui assim, ó, tá? Quando ele jogava, que ele atingia o alvo, pá! Conforme fazia isso aqui, o fogo fazia com que esse betume pegasse fogo, igual um coquetel molotov. Era um coquetel molotov. Tá? Então o que acontece? Quando ele batia aqui, enfiava no couro molhado e apagava. Enfiava no couro molhado e ele não propagava o fogo. Na pior das hipóteses,
faziam fogo, mas não pegavam os soldados. Tá? Agora, quando o soldado, se o soldado tivesse sido um soldado preguiçoso, ele não quis molhar, gastar o tempo de se molhar na água, tá? E a força para sustentar. Quando vinha o dardo na direção dele, o que acontecia? Batia e pegava fogo. Quando aquilo pegava fogo, o que acontecia? Ele se via em chamas. E quando isso acontecia, era a morte certa. Porque o betume, o piche, onde ele pega e gruda, e já era. Aquilo vai queimando, vai consumindo. Ele só tinha uma chance. É se os soldados, amigos de batalha, largassem os seus escudos, largassem as suas espadas, pegassem as suas capas e fossem em direção a ele e o abraçassem. Para apagar o fogo. Ok? Vamos lá. Abram aí o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Por favor, quem achou, leia, por favor. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Eu gosto muito, aí falou paixões insanas, infames. É pecado, é problema a gente ter uma paixão? Não. O problema é o seguinte: ou eu controlo a paixão, ou é a paixão que me descontrola. Eu controlo os meus desejos, ou são os meus desejos que me descontrolam? Tá? Você lembra que até no Dia dos Namorados aparece, qual é o símbolo do amor? Coração. É o coração, tá? E tem uma figurinha que aparece lá com uma flechinha lá. Cupido. Ou Cupido. Que desenha um anjinho de caixinho bonitinho. Aquilo é um demônio, na verdade. Tá? Aquele dardinho que ele atira, tchum, é o dardo inflamado. É um símbolo. O que é a paixão? É a violência de um sentimento que te desgoverna, que tira você do teu eixo. Ok? Então o que Paulo está começando a falar aqui? Gente, tem a sandália, tá? Tem o cinturão que protege a área reprodutiva. Tem a couraça que tem que ser polida toda hora, que ela é feita de um material que tem que ser polido sempre, que fala da nossa atividade espiritual, leitura da palavra, oração, para que o sol da justiça resplandeça em nós e apareça a glória dele, não nós. Tá? Quando ele fala da couraça, ele fala de um aspecto do quê? De um ataque que vem sobre nós quando nós não esperamos. O escudo pequenininho é para combate aqui, ó. O médio, vamos dizer assim, é para uma linha de combate. Agora, aquele escudo grande é para o ataque que eu não espero. Está entendendo? Isso é uma arma que você usava para até, porque ele era muito pesado. Então, diz a palavra de Deus que a palavra ela é como água. Você lembra? Pedro fala que somos lavados pela lavagem da água, da palavra, que é a água sobre nossas vidas. Temos que ser batizados nas águas. Batizado nas águas não é necessariamente, exclusivamente, unicamente batizado nas águas, mas é batizado na palavra de Deus.
A palavra batizado, a palavra baptizo, a palavra envolvido em, mergulhado em. Ok? Então, o que significa? É a minha vida, a vida de vocês, depende do quê? De vocês colocarem o escudo de vocês dentro d'água, que é a palavra de Deus. É uma vida perpétua de ter que molhar o escudo ali. Tá? Vai pesar. Vai pesar. Por quê? Lá fora, você tem o seu trabalho, tem a sua família, tem a sua área de lazer, o seu horário de lazer. Às vezes, né, quer jogar bola, é longe, não precisa ter lá, quer pescar, um monte de coisa. E o que você faz? Você vai sair sem encharcar o seu escudo. É o escudo da... O escudo do galo cantando é o escudo da fé. Tá? Então, o que eu tenho que fazer com a minha fé? Eu tenho que envolver a minha fé na palavra de Deus, na água. Ok? Para isso, o que acontece? Quando o inimigo joga esse dardo, se eu não estiver pronto, eu ainda tenho uma saída. O que é a saída? Eu vou usar o violão aqui. Nesse escudo, vamos abrir no Salmo 133. Salmo 133. O escudo, nas laterais dele, tinha uns ganchos. Isso, Minematórios, Manaim, Meller, Hashim, Gambiarra. Como é bom e agradável, irmãos, que andemos como irmãos. Bem alto. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Amém. É como Tá bom. É como se fossem irmãos. Tá? Nesse escudo, aqui em cima, ou às vezes aqui no meio, havia umas garras, pareciam umas mãos em cima. Tá? Então, por exemplo, vem aqui, Luiz. Então vocês perceberam que aqui tem um escudo, né? Esse escudo aqui, ele tinha uma garra. Tá? Era assim. E o dele também, faz uma posição de escudo. O dele também tinha uma garra. Só que a garra dele faz assim também. Ficava aqui, ó. Então quando eu me alinhava com ele, travava. Entendeu? Quando a gente estava andando alinhado um com o outro, o meu escudo se travava com o escudo dele. Quem andava de fora, parecia um tanque de guerra, em movimento. Ó, nem para nada ele veio. Por quê? Por causa desse laço aqui. Não. Tá? Qual bom e agradável é que nós andemos como? Irmãos. Por quê, brother? Por quê? Nós vamos ser atacados. Nós vamos ser atacados. E o nosso maior desafio, sabe qual é? Gente, está pegando fogo. Eu não tenho como me sair dessa sozinho. Aí os irmãos que estão juntos, os soldados que estão juntos, largam suas coisas e vão apagar o fogo do outro soldado que está ali com ele. É isso que Paulo está falando, de andar em linha. O alinhamento. Não sei se vocês já viram filmes de gladiadores. Você já viu o filme de gladiadores? Não. Os caras estão mostrando. Você nunca viu o filme de gladiador? Os caras treinam espadas, treinam lanças, vários instrumentos. Por quê? Eles se tornam uma tropa de elite. Quando eles eram chamados para a batalha, eles tinham... Porque os gladiadores não eram só entre eles, mas muitas vezes eles entravam numa equipe para ser a guarda particular do imperador. Era a tropa de elite. Tá? Eles trabalhavam numa sincronia tão grande que que fosse necessário então, os 300 de
Como é que apareceu esse filme? Apareceu um filme na televisão, Spartacus, né? Os 300 de Spartacus. Tá, foi conhecido no mundo inteiro, inclusive os 300 de Davi também. Tá? Por quê? Então, o que hoje eu quero chamar a atenção de vocês é isso. Você pode ver, sobretudo, além do mais, lá no versículo, no primeiro versículo, versículo 10, vamos ler de novo lá? No demais, tá? Tem outra versão aí de vocês, no versículo 10? Qual que é? Versículo 10 da onde? 6. No versículo 10, 6, 10, de Efésios 6. Quer contar uma coisa? Só baseado nisso aí que você colocou sobre os escudos, tem uma coisa que o Marquinho dizia para nós aqui: nós somos anjos de uma asa só. Amém? Amém? Precisamos do outro para poder voar. Amém? Ele falava isso. Amém. 6:10. 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso. No mais, Paulo ele tem essa característica. Ele fala assim, ó, vou ensinar isso, você ensinar isso, vou ensinar isso, estou ensinando isso. Aí sempre ele fala, e no mais, ou seja, em resumo, ou seja, se você não aprendeu mais nada, se você aprender isso, tudo bem, entendeu? Ó, e no mais, tem isso. Tá? Aí no versículo 2, lê novamente aí, na tua versão. Do 10 ao 18? Não, só o 10 aí. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para. Ser fortalecido no Senhor. Agora eu quero que você me explique.